amados, você pode tomar assento no seu lugar. O que você acabou de cantar agora, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Isso é uma realidade e que só sabe, só entende aqueles que já estão vivendo na presença de Deus. Já sabe que nada satisfaz a sua alma, a sua vida, a não ser estar na presença de Deus. Você pode até por alguma circunstância da sua vida afastar-se da caminhada do Senhor por um tempo, mas sempre vai arder no seu coração, sempre vai ter o espaço no seu coração para te queimar, para dizer que aquele não é o seu lugar é na presença de Deus. Então você que já conhece essa realidade, persevere em manter-se na presença do Senhor. E você que ainda não conhece essa realidade tão gostosa, tão maravilhosa, abra seu coração. E através da ação do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, você venha entender a grande necessidade que todo ser humano tem de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos. Capítulo 22. Apenas no versículo de número 16. Apenas essa porção, mas certamente o Senhor muito falará aos nossos corações. Amém? Diz o texto sagrado: e agora, o que é que você está esperando? E agora, o que é que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. O título da nossa mensagem nesta noite, para a nossa reflexão e direcionamento: avançar é preciso. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Caminhe junto comigo. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Como é bom, Pai, nós termos a oportunidade de juntos cantarmos hinos, salmos, cânticos espirituais ao Senhor. A nossa alma se alegra, Deus. Mas também, Pai, nós reconhecemos aqui que precisamos plenamente da Tua palavra sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, nos traz o entendimento de termos um coração ensinável, um coração desejoso, sem resistência em relação à Tua palavra. Tira do nosso coração toda e qualquer dureza, Senhor Deus. Afasta de nós qualquer resistência espiritual. E que nós possamos nos deleitar naquilo que vem do trono da Tua graça, a Tua palavra viva. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Avançar é preciso. Olhe para a sua vida agora. Você tem avançado? Você tem avançado? Você é a mesma pessoa dos anos anteriores? Como é que você tem desenvolvido esse fator
tão importante de dar passos e passos a cada dia de crescimento na história da nossa vida. Vida espiritual é uma escada, a qual todos os dias, no mínimo, a gente precisa subir um degrau, no mínimo, para que a gente avance. Infelizmente, muitos estão paralisados na caminhada espiritual. Isso não é bom. A gente precisa avançar. E a gente precisa entender que não bastasse a natureza humana nossa, caída pelo pecado, muitas situações e comportamentos têm nos prejudicado. Nós vivemos num mundo e tem muita gente que não está sintonizado nessas realidades que nós estamos vivendo. Está aéreo. E a gente perde muito tempo. A gente auto se prejudica. Porque a gente não se esforça em dar passos de desenvolvimento na nossa vida. A gente vive num tempo, irmãos, em relação à palavra de Deus, de muita rejeição. A gente vive um tempo de muita objeção, ou de justificativas de argumentos, para que a palavra de Deus não influencie plenamente a nossa vida. Nós vivemos num tempo de muitos questionamentos que nos impedem de conhecer Deus e desfrutar, por consequência, das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Esse é o tempo que a humanidade vive. E a gente não pode deixar-se dominar por essas situações. Eu tive a oportunidade de avaliar, de conhecer, de interagir com inúmeras pessoas que a sua vida ou as suas vidas se encontram travadas. As coisas não avançam. Tudo que é colocado na sua mão ou não avança ou larga no meio do caminho. E, por consequência, sérios prejuízos revestem a história da sua vida. Só que a gente precisa girar a chave disso, bater o pé com firmeza, com esforço, com determinação, com disciplina, e dizer que avançar é preciso. O seu trabalho, os seus estudos, dentro da sua realidade de família, você precisa avançar. Na sua vida, você precisa avançar. E na nossa vida espiritual, é mais importante ainda. Nós precisamos dessa consciência de que avançar é preciso. Só que a gente traz muitos argumentos, a gente traz muitas desculpas, muitas justificativas, muito auto-engano. E colocamos isso num manto, numa cortina, e os dias vão passando, e a gente não avança. A gente tem uma relação muito forte, sabe com o quê? Com desculpas. A gente se relaciona muito bem com desculpas para justificar a nossa falta de avanço. Eu não estou avançando por causa disso. Deus colocou algo na minha mão para fazer e eu não avanço por causa daquilo. Lembro-me de Moisés, o Senhor o chamou, o Senhor o capacitou, o Senhor colocou
ministério forte na mão de Moisés, mas ele sempre tinha uma desculpa: mas eu sou gago, eu sou fraco, eu não sei falar. E precisou Deus levantar uma pessoa para realizar, paralelamente com ele, os propósitos de libertação do povo do cativeiro do Egito. Levantou Arão. Mas Deus nos chama. E não é em todas as situações que Deus vai levantar uma pessoa para estar do seu lado, por mais que seja necessário. É você que tem que tomar a consciência de que Deus te chamou, Deus te capacitou e Deus te concede forças para que você dê passos para avançar. Eu tenho observado dentro dessa realidade que a gente vive, dentro dessa percepção que a gente tem que ter na nossa caminhada, que a procrastinação, as desculpas, as justificativas, é uma arma fortíssima que Deus tem lançado no meio do seu povo e no meio também daqueles que estão no mundo. Satanás tem usado isso fortemente. Se vocês observarem, que nós vamos apontar aqui, a gente começa dizendo assim, com 12 anos geralmente, estou muito jovem para pensar em Deus. Você vem para os seus 18 anos, aí você vai dizer assim, eu tenho uma inteligência a ser desenvolvida nos meus estudos, não tenho tempo para pensar em Deus. Você chega aos 22 anos, no auge da sua juventude, você fala assim, eu estou desfrutando a vida, estou muito feliz, estou desfrutando os prazeres, eu não tenho tempo para pensar em Deus. Você vai para os 30 anos, começa a ganhar um corpo, uma robustez, está desenvolvendo sua atividade profissional, e na sua presunção de crescimento, você fala, olha, eu não preciso de Deus, porque eu estou caminhando, está tudo muito bem. Quando você faz os 40 anos de idade, você já começa a reclamar, eu não tenho tempo, eu estou tão cansado, muito trabalho, muita atividade, eu não tenho tempo para pensar em Deus. Você vai para os 50 anos, as preocupações da vida, sua caminhada na sua história já está para mais da metade do caminho da sua vida. E sua argumentação é, eu tenho muitas preocupações com o meu futuro, eu não tenho tempo para pensar em Deus, nas coisas de Deus. E vem uns 60 anos em diante, abre-se a boca e fala, eu já estou velho, eu já estou idoso para buscar as coisas de Deus. Talvez não seja o seu caso especificamente, mas essa é a realidade que a humanidade vive. Não avança porque prioriza, não é, a sua caminhada, a sua história de vida. A gente tem que pensar de forma séria na nossa vida. Porque a gente não sabe o dia que vai morrer. A morte é um fator inesperado, via de regra, na vida do ser humano. Por mais que a morte para o cristão seja uma bênção, eu costumo dizer que o dia mais feliz para o crente deve ser o dia da sua morte. Porque é o dia que ele vai se encontrar com o Senhor, amém? Amém? Ninguém quer morrer, não é? Mas vocês já pensaram nessa ótica? Que é o dia que você vai se encontrar com o Senhor, o dia que você vai morrer.
É o dia mais especial da sua vida. Mas, irmãos, a gente, quando deixa de avançar, a gente está atrasando processos de Deus na nossa caminhada. E atrasar uma das ações mais urgentes, necessárias para a vida do ser humano, que é restaurar o seu relacionamento com Deus. Isso é urgente. Isso não pode haver muito questionamento. Nós estamos vivendo um boom, é boom que chama, né? No Brasil, talvez em outras partes do mundo, do cuidado com o corpo. Centenas e milhares de academias estão abertas no país, em qualquer canto desse mundo, para que as pessoas cuidem do seu corpo. Nunca se gastou tanto milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, falando em dólares, no cuidado corporal, na vaidade estética, nas cirurgias plásticas. Isso é muito bom. Quem pode fazer, faça, cuide do seu corpo, que é muito importante. Mas a gente tem descuidado da nossa alma. Não se faz investimento na alma. A nossa alma com o pecado, ela se tornou totalmente doente, abatida, corrompida. E nós negligenciamos, diante da nossa consciência, de investir na nossa alma. E quando eu falo aqui, irmãos e irmãs, que é necessário avançar. Avançar é preciso. É no sentido da gente adentrar nessa realidade. Porque urge, é urgente você investir na sua alma. Mas alguns dizem, e de forma assim, talvez convincente, eu não sei o suficiente ainda de Deus para que eu possa deixar, através de um coração ensinável, um coração quebrantado, permitir que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em minha vida e me convença. Dos argumentos mais sérios que a gente usa e fala assim, olha, quando usa, eu estou precisando aprender mais. Eu estou precisando saber mais de Cristo. E isso é louvável. Mas não é o certo. É bom a gente aprender de Deus. É necessário. Mas Deus requer e quer um mínimo de você. Que é um entendimento básico de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados para te trazer a vida eterna e libertar você da escravidão dos pecados. É um entendimento simples. A gente, como liderança, como pastor, a gente acompanha ao longo dos anos, dos meses, enfim, pessoas que vêm aos cultos, vão às igrejas, sentam, ouvem a palavra, já têm um conhecimento mínimo da palavra de Deus, mas não tomam uma decisão de se libertar, de aceitar Jesus Cristo, e não avança. E bota sempre na sua vida a fachada. Eu preciso aprender mais um pouco. E alguns dizem, eu estou precisando o quê? Melhorar. Você já viu isso? Eu estou precisando melhorar para aceitar Jesus. Você nunca vai melhorar se você não tiver Jesus. Você vai continuar sendo a mesma tranqueira do pecado. Vai continuar sendo a mesma coisa. Porque só o Senhor Jesus tem o poder de transformar a nossa
vida, a nossa história de vida. Muitos dizem e esquecem, mas ser cristão é um processo. Nada mais do que isso. Você começa pelo básico. Conhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E então você na condição de um pecador. É o primeiro passo nesse processo de entendimento. Mas a gente quer o quê? Conhecimento. A gente quer satisfazer as nossas dúvidas, os nossos conflitos. Eu passei um tempo da minha vida evangelizando uma pessoa, até o dia que eu pude. E eu falei assim, quando é que você vai tomar a decisão de aceitar Cristo? Não sei, porque tem uma dúvida ainda. Eu sim, minha irmã. Qual é a sua dúvida? Como é que Eva teve outros filhos com Adão? Como é que essa família cresceu? Olha, o obstáculo intelectual, porque os irmãos poderiam ter se unido na história, que até então era o processo que Deus tinha, mas a pessoa justificava os seus argumentos para não viver Cristo, porque se sustentava no argumento para dizer que a Bíblia era frágil nas suas colocações. A gente precisa, irmãos, muito entender que vida espiritual é um processo que nós não podemos parar, porque muito do ensino acontece depois que nós nos tornamos discípulos. Amém? Ide por todo mundo, pregue o evangelho, evangelize, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça o quê? Discípulos. É aprender de Cristo. E muitas vezes a gente inverte a ordem. Eu quero dizer para você aqui, de forma tranquila, que você pode tornar-se um cristão com pouco conhecimento de Deus. Tão simples, né? Quem é que complica isso? Quem é que complica isso? Pouco de Deus. O eunuco de Candance estava voltando para a África de Jerusalém. O Espírito Santo incomodou Filipe. Olha, naquela carruagem estará passando um homem que está lendo o rolo sagrado. E instou Filipe naquela caminhada. E quando aquela carruagem estava passando, Filipe ali abordou e virou para aquele homem e falou assim, entende o que leis? E ele falou simplesmente, como vou entender se não há quem me ensine? Filipe entrou, alguns quilômetros, não sei, algum tempo depois, ensinando o evangelho àquele homem de forma superficial. E quando viu a água, assim, ali a água. Podemos batizar. E não houve nenhum impedimento. Aquela pessoa entendeu o evangelho, mergulhou nas águas, se foi batizado e seguiu a sua caminhada de vida. Evangelho simples. O evangelho simples. Um dia, Simão Cirineu foi instado a carregar a cruz de Cristo no Calvário. E aquele homem conheceu o evangelho pela mensagem pregada por esse homem na África. Amém? E não precisava de muita coisa. A gente precisa entender que a maioria das conversões resultou
apenas de uma lição. E eu pergunto para você que está aqui nesta noite, que ainda não avançou no Evangelho, quantos sermões você já ouviu? Quantas mensagens você já ouviu? E o que é que está faltando para Deus, para você avançar e dar um passo de entrega ao Senhor? Precisamos ser confrontados sobre isso. Você entender que é necessário para viver Cristo. Apenas desenvolver uma lição de fé, de obediência a um chamado, longe de um conhecimento extensivo. Deus é que convence, mas a gente precisa dar uma resposta ao que Deus fala aos nossos corações. Se você entender e for condenado em seu coração, você estará pagando um preço para continuar desenvolvendo uma história de pecador na sua vida. Porque Cristo, Ele se ofereceu na cruz para trazer a redenção, para trazer a libertação, para nos trazer uma nova história, uma nova identidade. João Batista no deserto, ele não precisava fazer nenhum discurso teológico, ele não precisava fazer nenhum ensinamento aprofundado, ele simplesmente pregava a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas ali se convertiam e eram batizadas no batismo do arrependimento, de transformação de vida. A gente precisa entender que quando a gente deixa de avançar, a gente deixa de receber os benefícios da morte de Cristo, deixando de ser abençoado, transformados, libertos e, por consequência, permanecendo fiel ao Senhor. Algumas coisas me despertou nesta tarde, escrevendo essa reflexão. Então, há aqueles que sabem o suficiente, mas dizem: eu quero esperar até ter certeza de que posso viver a vida cristã. Ou seja, eu não vou assumir Cristo na minha vida, porque eu me conheço, eu sei que eu vou me desviar, eu sei que eu vou ficar aberto às tentações. Esses são os argumentos de muitos. Ou ainda, não sou bom o suficiente, quero melhorar minha vida. Esse é um outro argumento usado por muitos. Isso reflete um mau entendimento na vida cristã das pessoas. Talvez você já tenha passado por isso, já tenha vivido essa experiência, e você hoje olha para trás na sua vida e fala assim: louco, como eu vacilei em relação a isso. Quanto eu deixei de avançar na minha vida espiritual, porque eu não tive o bom senso, o entendimento espiritual de abraçar essa verdade na minha vida. Quando você estiver diante do Senhor, será como um indivíduo. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Não será grupos familiares. Não será ou não serão os seus amigos. Não serão aquelas pessoas que têm influência na sua vida. Não. Um dia você
terá que responder diretamente ao Senhor. Por mais que você ame os seus familiares, por mais que você esteja ainda fragilizado pelos prazeres do mundo, por mais que você entenda que é um jovem, por mais que você entenda que você está no tempo de trabalhar, de frutificar, ganhar seu dinheiro para ter seu status, um dia você vai ter que prestar conta ou contas ao Senhor. E, irmãos, eu quero dizer para você que tem algumas outras objeções que a gente pratica no nosso dia a dia, no nosso caminhar diário, que tem muito nos prejudicado. Quando a gente levanta o argumento, eu tenho medo do que meus pais ou o meu cônjuge possa pensar. Eu ouço essa frase rotineiramente. Você já pregou o evangelho, a pessoa já entendeu o evangelho, mas fala assim, poxa, eu não quero decepcionar a minha família ou os meus familiares, porque eu tenho uma tradição religiosa de tal denominação, e eu não quero frustrar meus pais, eu não quero entristecer meus familiares. E isso, meus irmãos, a gente precisa ter em mente como resposta, porque todas as nossas objeções, todas as nossas contestações, todos os nossos argumentos, a Bíblia traz respostas para tudo. A Bíblia, ela vai te dar a visão de uma nova realidade, quando a gente assim pensa em relação a esses supostos impedimentos. Entender o que Jesus nos ensinou. O Senhor deve vir primeiro, em primeiro lugar na nossa vida. Você abrir lá a sua Bíblia, em Mateus 10:36, tem uma palavra fortíssima, meus irmãos. Mateus 10:36, abre sua Bíblia, lance aí, por favor. O que é que vocês estão lendo assim? Leia você, leia você. Já leram? Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Está entendendo isso? Está entendendo isso? A gente pensa que o nosso comportamento de restrição, de avançar, a gente está dando ensejo a essas coisas. De abrirmos a porta, renunciarmos a Cristo, tornarmos-nos inimigos de Deus, porque estamos supervalorizando a nossa família. Jesus Cristo deixou claro que devemos estar mais preocupados com o que Ele pensa do que o que os nossos entes queridos, os nossos familiares pensam e desejam que seja o nosso comportamento. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que tem prejudicado o avanço de muitas pessoas diante do Evangelho do Senhor. Mas outra coisa a gente precisa ter em mente. Eles podem pensar, veja bem, que você está desconsiderando os sentimentos ou crenças deles, as tradições religiosas, familiares, históricas na família. Mas, na realidade, você provavelmente estará agindo de acordo com os princípios fundamentais que eles mesmos lhes ensinaram. Você está se afastando de Cristo porque o que eles lhe ensinaram, diante da cegueira deles,
os afastou do Cristo. E a gente vive esta mesma cegueira nos afastando do Senhor. Isso é sério. Eles não te ensinaram a fazer o que é certo? Creio que sim. Eles não te ensinaram a não violar a sua consciência? Creio que sim. Eles nos ensinaram para manter as nossas convicções? Creio que sim. Então, eles realmente não têm base para pensar mal de você. Não é? Se eles te ensinaram isso, para fazer o que é certo, a gente tem que fazer o que é certo. Porque, irmãos, a gente está pensando que os decepcionaremos, mas eles não têm base para pensar mal de vocês, porque eles lhes ensinou a buscar fazer o que é certo. E os valores seculares, se são importantes, imagine os valores espirituais. São mais importantes ainda. Quero levar essa mensagem para a conclusão. Pode haver outras desculpas? Sim. Razões ou objeções que se pode dar por não obedecer ao Evangelho? Creio que sim. Você, na sua experiência, pode ter tido algumas. Eu tinha, antes de me converter, a minha dificuldade era deixar meus amigos, deixar as farrinhas que eu gostava com meus amigos. E isso para mim era uma dificuldade. Mas era uma realidade que me prejudicou e não permitiu que eu avançasse há muitos anos atrás. Mas, irmãos, mas isso deve ser suficiente para ilustrar que realmente não há razões justificáveis para adiar a sua obediência a Cristo. Por mais que você apresente objeções, argumentos, justificativas, nada disso é coerente para que você tome uma consciência de que não há outro caminho na sua vida, a não ser aquele de alinhar-se com o Senhor. Então você sabe o que precisa fazer, porque adiar por mais tempo é loucura. Adiar por mais tempo é prejuízo. Adiar por mais tempo é deixar uma porta aberta para que o mundo nos consuma, nos corrompa a cada dia. As tentações do mundo são fortíssimas. As bandejas do mundo são atraentes. Né? A nossa natureza humana, ela quer se afastar de Deus, ela não deseja Deus. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer o mínimo de Deus, saber que Ele nos faz bem. Eu acho interessante quando eu converso com alguns visitantes e vou cumprimentá-los após o término do culto, e a pessoa fala assim: foi maravilhoso, eu estou numa paz tremenda porque eu ouvi a palavra de Deus. Que bom, que alegria no meu coração, vou voltar aqui. Você conhece histórias assim, não é? Porque ouvi um pouco da palavra de Deus e foi abençoado. E sentiu o mover de Deus, uma possibilidade de uma nova realidade. Mas não perseveram no buscar. Muitos têm medo, como se entregar ao Senhor
fosse entrar num campo do desconhecido, não. Você vai entrar num campo da revelação, amém? Você não vai entrar no campo do desconhecido, você vai entrar no campo da revelação de Deus. Deus, a partir daí, nesse processo, Ele vai se revelar para você mais e mais a cada dia. Deus quer se revelar para você. Deus quer que a gente observe essa situação que aconteceu com Paulo. E agora, o que está esperando? O que você está esperando com a sua vida? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente tem que esperar. Né? Esperar um processo de gestação para ver um filho nascer. Esperar um tempo para fazer um curso, concluir uma faculdade. Esperar no tempo de estudo para fazer um concurso e passar. Esperar, talvez com muita paciência, um casamento. Né? Os solteiros aí, muita paciência nesse tempo. Né? Mas a gente não pode esperar em relação a Jesus Cristo. Talvez você pudesse dizer na sua vida, assim, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, em mover no meu coração um senso de transformação. Move, me quebranta, porque eu preciso avançar na minha caminhada. A gente não pode ficar em cima do muro numa vida espiritual. O Senhor está te chamando nessa noite para que você entenda que você precisa avançar. Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor se organizam aqui, Paulo, ele vai apresentar a sua defesa e conta toda a sua história de sua conversão. Tudo o que aconteceu com ele na viagem no caminho de Damasco. Quando ele, da condição de perseguidor, ele passou a ser uma pessoa que teve uma experiência com Cristo. A Bíblia diz que um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e chegando perto de mim disse: irmão Saulo, recupere a sua visão. Ele estava sem poder enxergar espiritualmente, talvez fisicamente, por causa da experiência que ele teve. E o Senhor disse: Paulo, irmão, recupere a sua visão. Para você avançar na sua caminhada, você precisa receber essa palavra de Deus sobre sua vida, que você precisa recuperar a sua visão, enxergar as possibilidades de Deus na sua vida, o que Deus pode fazer para transformar a sua vida. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dEle, ver o justo e ouvir a voz dEle, porque você será de ser testemunha dEle diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Agora, o que você está esperando? Paulo passou por essa experiência. Nós vamos exaltar o nome do Senhor aqui agora através de um cântico espiritual. E você vai tomar a sua decisão, se confrontando aí. O que é que eu estou esperando na minha vida? Que passos eu vou tomar? Eu vou ficar estacionado na escada da vida ou eu vou dar passos de crescimento na minha caminhada espiritual? A decisão é sua. Mas eu quero dizer, Deus espera que você, na sua consciência, coerência e deixando-se conduzir-se pelo Espírito Santo, tomar o passo mais importante da sua vida, que é, eu a partir de agora quero avançar caminhando com Cristo na história da minha caminhada. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé para adorarmos em nome do Senhor.
vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia no
florescer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A Bíblia nos afirma que nós somos tocados pelo Senhor através da tua palavra. A palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alcança os nossos corações. Se você permitir, ou se permitiu, ser tocado pela palavra do Senhor nesta noite, e que te falou, você precisa avançar, você precisa continuar dando os passos de progressão na sua caminhada. Eu queria te fazer um convite nesta hora, um convite simples, um convite de entrega, de se render ao Senhor, entregando a sua vida, entregando a sua história, entregando todo o teu ser ao Senhor nesta noite. Se você teve essa experiência aí onde você está, se o Espírito Santo certamente falou em seu coração, vai caber unicamente a você agora tomar uma decisão de libertação, dizendo assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Temos alguém aqui nesta noite? Basta você levantar a sua mão de onde você se encontra. De onde você se encontra, de forma simples. Eu entrego a minha vida ao Senhor, me rendo. Temos alguém aqui nesta noite? Aleluia! Temos alguém? Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. A gente precisa tomar a decisão de reconciliação com o Senhor. Nós temos alguém aqui que está com a vida parada, que está precisando avançar. A graça do Senhor é irresistível. Se o Senhor está te chamando, está te incomodando, Vanderlei, vem cá, Vanderlei. Deus abençoe você, Vanderlei. Sobe aqui, meu irmão. Deus abençoe você. Se você está sentindo a graça de Deus te chamando, irmão, não resista. É tempo de entrega. É tempo de avançar. É tempo de tomar a decisão. Não perca a oportunidade. Temos mais alguém nesta noite. O Senhor quer operar na sua vida. É simples. É um momento simples de entrega. O resto o Senhor vai fazer. Temos mais alguém aqui nesta noite. Gostaria que o Ministério do Louvor cantasse mais um pouco sobre a necessidade de humilhação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço. A minha fonte é o teu amor, Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me buscar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale Um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus, nós louvamos o teu nome, Deus. Pela vida da Sara, pela vida do Vanderlei, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Porque tua palavra, Deus, poderosa que é, alcançou o coração deles, Senhor, através da manifestação do teu Santo Espírito. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo entendimento que o Senhor nos concedeu nesta noite, da necessidade de que a nossa vida, nossa história de vida precisa avançar. Nós não queremos ficar parados. Nossa vida é curta, nosso tempo aqui é breve. Nós precisamos tomar decisões, Senhor. Por isso, Pai, nós apresentamos como igreja ao Senhor essas vidas nesta hora, Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque houve entrega. E quando há entrega, Senhor, há arrependimento. E quando há arrependimento, há salvação. Pai, muito obrigado pela salvação dessas vidas nesta noite, ó Deus. Nós te pedimos nesta hora, Deus, que o Senhor nos abençoe com a bênção, Senhor Deus, da permanência, a bênção de firmar nesta hora uma aliança com o Senhor, uma bênção de entrega, Senhor, e que nós como igreja possamos, ó Deus, estarmos unidos sempre com o propósito de, ao chegar naquele dia, nós desfrutarmos de vivermos a presença do Senhor eternamente. Pai, nós te louvamos. Sara, Vanderlei, vocês nessa hora conseguiram, pela graça de Deus, receber mais um cacho de irmãos para fazer a história na frente de vocês. Deus abençoe suas vidas. Que Deus abençoe sua vida. Nosso culto está encerrando. Reconciliou? Nosso irmão Guilherme, ele está nos informando aqui que ele entrou no processo de afastamento do Senhor, mas que ele sentiu de Deus no coração a necessidade de reconciliar, não é? Crente você já é, reconciliado você está. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Você agora vai dar um abraço bem gostoso ao seu irmão, sua irmã, abençoar a vida dele. E não esquecer de abençoar o trabalho da nossa cantina. Que Deus te abençoe.